Abra, por favor, a sua Bíblia no Salmo de número 42. Salmo 42. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Salmo 42, verso 1 em diante, diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre os gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. E à noite, comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio e Deus meu. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, com os nossos corações sinceramente voltados a Ti, pedindo que, por favor, nos fale, edifique a nossa vida, para que Teu nome continue a ser glorificado em nós. Amém. Glória a Deus. O Salmo de número 42 e o Salmo de número 43 são o mesmo Salmo. Se você ler atentamente, você vai perceber que são o mesmo cântico, só que foi dividido em duas partes. O salmista, que é um ou dois dos filhos de Coré, que tem posição privilegiada no templo em Jerusalém, que faz parte do sacerdócio, possivelmente do grupo levítico que canta louvores a Deus, não está em Jerusalém, não está no templo, está distante de Jerusalém, em um lugar que no próprio Salmo 42 você vai perceber, está especificado. Próximo ao rio, no vale, em Hebrom, onde as nascentes deste rio, que é o rio Hermon, começam a aparecer.
E com poucos metros já há correntes de águas que vão descambando em algumas cascatas. E é olhando para esse lugar, em condição de cativeiro, de aprisionamento, que ele se inspira poeticamente para falar a respeito de uma grande angústia que está abatendo a sua alma. O que nós temos no cântico são alguns grandes conflitos, pelo menos 2 grandes conflitos. Primeiro, o conflito da crença contra a fé. O segundo, o conflito do desespero contra a esperança. Primeiro conflito, que é o conflito da crença contra a fé, mostra que esse salmista está, na sua aflição, arrazoando contra a sua alma a respeito de algumas coisas que são informações que ele tem a respeito de Deus. E o que essas informações podem gerar com relação à verdadeira fé, a fé autêntica. Sobre isso, a gente precisa pensar em uma coisa muito importante. Fé não é acreditar em qualquer coisa. Às vezes a gente tem a ilusão de que ter fé é acreditar em qualquer coisa. Por isso muita gente diz, não, eu tenho fé, porque eu acredito nisso. Minha tia uma vez foi num desses ambientes religiosos para poder buscar um refúgio para um problema que ela estava enfrentando. Eu não vou dizer o nome da igreja, mas o bispo pediu a ela que ela desse um determinado valor em contribuição para pagar uma oração mais forte deveria valer um pouco mais. E ela disse, infelizmente eu não tenho esse dinheiro para pagar. Ele disse, é porque você não tem fé. Se você tivesse fé, você não pagaria apenas isso, você pagaria mais para receber a oração. E algumas pessoas acreditam realmente que ter fé é acreditar em qualquer coisa. Um exemplo, alguns homens da Bíblia Sagrada fizeram alguns tipos de comportamentos, realizaram alguns comportamentos que eram desnecessários com respeito à fé. Jefté não precisava fazer um voto diante de Deus, prometendo que, se ele vencesse a batalha a qual ele foi submetido, ele ofereceria em sacrifício a primeira vida que lhe aparecesse ao encontro. Porque o Espírito de Deus já havia tomado a vida de Jefté. Deus já havia comunicado no coração dele que a batalha estava garantida. Então não era necessário tentar, de alguma forma, chamar a atenção de Deus, demonstrar um tipo de fé que Deus não quer, que Deus não busca. E às vezes a gente acha que para poder demonstrar fé, a gente tem que realizar algumas coisas que o próprio Deus não nos pediu para realizar. Você percebe que a questão da fé não está relacionada ao operar, ao fazer, ao determinar. Se você tem fé, você precisa determinar para que as coisas aconteçam, para que as coisas se realizem. E o pai da fé, chamado Abraão, se você busca informações a respeito do seu nome e do seu comportamento, você vai perceber que Abraão não promoveu nenhum tipo de grande milagre ou operou qualquer tipo de grandiosidade na vida para ter sido chamado de pai da fé. Ele é chamado de pai da fé não pelo que ele realizou, não pelo que ele adquiriu, mas pelo que ele abriu mão. Ele é pai da fé porque ele deixou sua terra e a sua parentela. Ele é pai da fé porque Deus disse, entrega o teu Isaque, e ele entregou. Mas é uma questão de Abraão, não é nossa. Alguns
elementos têm utilizado desse argumento de que você, para ter fé, você precisa entregar o teu Isaac. A minha pergunta é, por acaso você é algum Abraão para entregar o teu Isaac? O Abraão, quando diz a Isaac, Deus proverá, o que Deus proveria? Deus proveria uma grande casa, um carro novo. Deus proveria algum tipo de coisa que estivesse inclinada ao desejo do meu coração? Ou Deus proveria um cordeiro para si? Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Então, a fé do patriarca Abraão é a fé que providencia da parte de Deus para nós algo que volta para Deus para glorificar a Deus. Então, se nós já temos de Deus providenciado um cordeiro, nós já temos mais do que suficiente para admitir que o que Deus fez é bastante. Então, queridos irmãos, se nós temos o Cordeiro e nós acreditamos no Cordeiro, nós já temos fé suficiente para romper toda e qualquer circunstância nessa vida. Qual é o grande problema aqui da crença e a fé? A crença são as informações que nós recebemos sobre Deus ou sobre qualquer tipo de comportamento que nos leve a uma dimensão superior. E fé é a nossa vida prática no nosso relacionamento com Deus. São o nosso abrir mão de determinadas coisas que não são essenciais para a nossa sobrevivência. Qual é a questão que está relacionada aqui a essa crença versus a fé? São as coisas que muitas vezes chegam para a gente como um tipo de conceito a respeito de Deus. Qual é o conceito que esse moço tem a respeito de Deus? Que Deus é Deus do templo. Deus é Deus em Jerusalém. Por isso, o tempo inteiro ele fica perguntando, quando eu me apresentarei diante da face de Deus? A face de Deus é a face de Deus limitada ao templo em Jerusalém? A face de Deus, a presença de Deus está limitada à cidade de Jerusalém? Mas nesse conceito inicial dele, apresentar-se diante de Deus é voltar a fazer o que ele fazia antes. É estar com as multidões num ambiente festivo, indo para o templo para adorar a Deus nesse templo, que é um lugar sagrado e onde realmente Deus se manifestava. Só que, na cabeça desses filhos de Coré, Deus manifestava-se apenas ali. Deus estava presente apenas lá. Por isso ele pergunta, quando eu voltarei a me apresentar diante da face de Deus? Deus não está aqui no Monte Hermon? Deus está apenas em Jerusalém? Agora veja a diferença de Davi, no Salmo 139, quando ele fala a respeito de Deus, ele diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu deitar e o meu levantar. De longe, não é em Jerusalém, não é no templo, de longe, prescrutas os meus pensamentos, sabe o que está passando na minha cabecinha, não importa o lugar onde eu esteja. Se eu estiver em Jerusalém, o Senhor sabe o que minha cabecinha está pensando. Se eu estiver no templo, o Senhor sabe o que a minha cabecinha está pensando. Mas se eu estiver em Hermon, o Senhor sabe o que a minha cabecinha está pensando. Porque o Senhor conhece o meu deitar, o Senhor conhece o meu andar, e o Senhor sabe todos os meus caminhos, dizia Davi. Ainda a palavra não me chegou à língua, e o Senhor já conhece toda. Ele vai continuando falando a respeito dessa fé, e ele diz, Senhor, Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim colocas a Tua mão.
Ou seja, não tenho como escapar da tua presença. Se eu vou para cá, o Senhor está. Se eu vou para ali, o Senhor está. Se eu tento fugir por cima, a mão do Senhor está. Todo lugar, a presença de Deus está. E ele diz, e esse conhecimento, e essa sabedoria, essa informação é demasiadamente maravilhosa para mim, tão alta que eu não consigo atingir. E aí ele faz as perguntas: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Porque se eu subir ao céu, tu aí estás. E se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, se eu cavar a terra até chegar ao Sheol, ou ao Hades grego, se eu for nas profundezas e deitar lá também o Senhor está. Se eu pegar as asas da alva e me mandar para o extremo dos mares, até ali, a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Davi está dizendo, não é o templo em Jerusalém que contém a presença de Deus. Deus está em qualquer lugar e onde eu for, a mão poderosa desse Deus me alcançará. Qual é a questão? A questão é que às vezes nós tentamos limitar a Deus com a consciência que nós temos a respeito de Deus. E Deus não pode ser limitado por espaço geográfico nem por consciência humana. Segundo, eles têm expectativas equivocadas a respeito de Deus. Expectativas que não estão contribuindo ou coadunando, melhor dizendo, com aquilo que se manifesta com relação a Deus. Quais são as expectativas dele? Expectativas de que Deus apenas nos ama na festa. Deus nos ama nas celebrações. Deus nos ama quando as coisas estão boas. Parece que quando a situação aperta, Deus não está nos amando, ou alguma coisa está acontecendo de forma equivocada. Por isso que ele está falando tão saudosamente. Ai, como era bom quando eu, no grupo elitizado dos sacerdotes em Jerusalém, acompanhado de uma multidão, a gente celebrava em festa, indo para o templo cantar louvores. Isso é que é amor de Deus para nós. Deus que nos ama nas celebrações. Só que ele se esquece que também nas tribulações Deus continua nos amando. Porque ele está conosco independente das circunstâncias ou das situações. O amor de Deus se revela em todas as situações que nós enfrentamos na vida. Quando a gente diz, ou quando a gente pensa que Deus nos ama apenas quando as circunstâncias estão boas, a gente diz para Deus em tom de cobrança: se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, eu não teria enfrentado. Parece que o problema ou a adversidade anulou a presença de Deus, de Jesus entre nós. E aí, quando o sujeito é mais sanguíneo, ele sai correndo. Como Marta saiu correndo ao encontro de Jesus quando chegou na aldeia. E em tom de cobrança ela disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O melancólico fica amuado dentro de casa, não sai, como Maria. Ficou lá sentada. Marta saiu correndo e ela ficou lá sentada, amuada, chateada, aborrecida. Até que alguém disse: o Senhor está lá fora e te chama. E ela foi ao encontro de Jesus e chega lá em tom de lamentação, choroso, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. São as nossas expectativas a respeito de Deus que muitas vezes vai criando essa crença a respeito de Deus e não nos ajuda a ter uma fé verdadeira, a qual diz: não importa o que eu estou enfrentando, eu sei que Deus está aqui.
Eu sei que o Espírito de Deus está aqui. E essa situação vai sendo acrescida, piorada, quando ela é fomentada por aqueles que perguntam: e o teu Deus, onde está? E é isso que o salmista está dizendo. E me dá uma angústia mais aprofundada quando, com frequência, o dia inteiro, os meus adversários perguntam: onde está o teu Deus? O Deus que não nos ama, aparentemente, quando nós estamos nas circunstâncias adversas. Mas o Deus que nos permite passar por essas situações, nós sabemos que está nos aprimorando para que algo maior seja realizado para a honra e para a glória do seu nome poderoso. Uma outra questão aqui está sobre o conflito entre o desespero e a esperança. Você percebeu que no início do Salmo, as águas lá próximo ao Hermon são águas calmas, apesar das suas boas correntezas. E ele canta no início como quem está vendo as águas como uma solução. Ele diz: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então as águas aparecem como uma metáfora de calmaria, de sustento, de dessedentamento, que nos ajuda a viver as experiências amargas da vida. Só que o salmo vai sendo acrescido, as pessoas vão perguntando: onde está o teu Deus? E chega um momento que ele próprio começa a duvidar, e ele pergunta: por que o Senhor me abandonou? Me olvidaste, me abandonaste, por quê? Olha só a pergunta, você vai ouvindo tanto alguém perguntar: cadê o teu Deus? Teu Deus não está aí. Que chega um momento que você acredita na descrença alheia e começa a perguntar a você mesmo: Deus, por que o Senhor me abandonou? Aí o que se tornam as águas? As águas se tornam em tribulação. Porque quando ele diz que fica inquietado, a alma fica angustiada por causa das águas, e ele vai dizendo: um abismo chama outro abismo, ou grita por outro abismo. Não é necessariamente o que a gente faz como aplicação de um pecado vai chamando o outro, mas também pode ser. Mas o que ele está dizendo? Ele está dizendo: as águas começaram calmas lá em cima na nascente, as correntezas tranquilas, só que vem o primeiro abismo, que é a queda de água. A primeira queda de água, a primeira cachoeira, tem um barulho, que é o fragor das catadupas, é o barulho das cachoeiras, o barulho ensurdecedor das quedas d'água, que está amedrontando a ele, que está causando pavor nele. E ele está agora se sentindo como alguém que foi levado por essas correntes de águas. Um abismo chama outro abismo, é como se você tivesse caído nas águas, descesse o primeiro abismo, chega lá embaixo, aquela situação difícil, a necessidade de você respirar, mas cadê? Como respirar debaixo das águas? Até que você vem, levanta-se, consegue respirar um pouco, só que o abismo chama outro abismo, mais na frente, mais uma cachoeira, mais um abismo, outra queda, mais uma dificuldade de respirar, você nada tentando lutar, até que você volta, respira mais um pouco, depois mais outro abismo. O abismo vai chamando outro abismo. As águas que no início eram calmaria, agora são a metáfora da angústia que está na sua alma. E o que fazer quando as circunstâncias vão nos levando para sentimentos, pensamentos que nos envolvem dessa forma? No próprio Salmo, o salmista conflitante, aflito, nos dá as dicas. Primeiro, seja firme com a sua alma. Quando ele pergunta: por que estáis abatida, ó minha alma?
Ele está perguntando isso com firmeza. Ele está pedindo razões. Por que você está assim? Por que você está abatido a minha alma? Ele está perguntando. Você acredita no Deus que parou o sol e a lua? Você acredita no Deus que livrou Daniel da cova dos leões? Acredita no Deus do Mar Vermelho? Esse é o seu Deus? Então por que você está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? A palavra perturbar ali também é encurvar-se. Você já viu que numa situação de tristeza, uma das defesas humanas é ficar deitado na posição fetal? Aquela posição de quem está precisando angustiadamente do colo da mãe, de voltar para dentro do ventre da mãe para se sentir seguro. É isso que ele está dizendo, a alma está encurvada dentro dele, em posição fetal de insegurança, e ele pergunta, por que você está assim? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera. A fé começa a nascer e a crescer sobre a dificuldade humana. E ele pergunta mais uma vez e encerra o salmo com essa pergunta: por que você está abatido, a minha alma? Espera em Deus. Confia em Deus, porque um dia nós ainda sairemos dessa situação e na crença dele, de ver a face de Deus, nos apresentaremos diante de Deus. O que ele está nos ensinando esta noite é as situações adversas que nós enfrentamos como cachoeiras em quedas e quedas frequentes de água que nos aprofundam no mar de tristeza, precisa ser confrontado com a fé na palavra de Deus, com a fé no amor de Jesus, com a fé na graça que nos comprou, com a fé que nos chama para viver uma experiência que mesmo na tribulação e na angústia continua acreditando em Deus. E sabe que o alimento do nosso coração precisa ser trocado. Ele dizia: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento todo dia, o dia inteiro. É de manhã, café da manhã, lágrima. Meio-dia, almoço, lágrima. Se tiver o chazinho no fim da tarde, chá de lágrimas. Janta, lágrimas. Mas ele diz ainda, mas mesmo assim, no meio dessa tribulação, durante o dia, a misericórdia do Senhor tem se estendido sobre mim. Durante o dia, a misericórdia do Senhor tem me sustentado, mesmo diante das lágrimas que eu tenho enfrentado. E ele diz, e à noite, eu tenho um cântico para louvar o nome do Senhor. Uma oração ao meu Deus. Quando ele usa a expressão, meu Deus, Deus da minha vida, ele está dizendo, realmente a minha vida depende absolutamente de Deus. Deus é minha vida. É minha vida porque eu canto a Deus, ou cantava no templo e agora não estou cantando no templo, mas mesmo assim há uma canção nos meus lábios à noite para louvar a Deus. A misericórdia de Deus me sustenta de dia e à noite eu levanto a minha voz para cantar uma canção de louvor a Deus, mesmo diante de toda essa aflição que eu estou enfrentando aqui. Aí Paulo Silas nos dá aquela grande lição de que as tribulações não podem calar um coração que adora a Deus, não importa o lugar onde você esteja ou a luta que você esteja enfrentando. Na prisão, no início da noite, no fim da tarde, eles começam a louvar a Deus. E eles vão cantando e vão adorando, e as coisas vão acontecendo dentro daquela prisão. Do início da tarde até meia-noite, são 6 horas, adorando a Deus, falando, pregando, os outros prisioneiros ouvindo essas canções, Paulo e Silas adorando o nome de Jesus, até que perto da meia-noite, o que acontece? Um terremoto, os alicerces das prisões se movimentam, as cadeias são abertas
E o movimento de Deus opera milagres e maravilhas dentro daquela cadeia. Prisões foram abertas, cadeias caíram, porque a tribulação não calou um coração que decidiu adorar a Deus, não importasse a circunstância. Esta noite, o que o Senhor te chama para fazer é que os teus lábios sejam um instrumento de louvor a Deus, mesmo no meio das tribulações, quando falta o ar para respirar, quando tudo parece estar escuro. Deus está presente e pede que você se levante para adorá-lo e exaltá-lo. Se você puder ficar de pé, faça isso em nome de Jesus.